Fala pessoal do primeiro ano, professora Simone Cassiari de Biologia, passando por aqui com mais um vídeo de correção comentada das atividades do PET, agora estreando, o PET volume 4, que traz para a gente nessa primeira semana do primeiro ano do ensino médio, o citoplasma, das células eucarióticas e as suas organelas, ok? Então, ele traz todo o comentário sobre a composição do citoplasma, comenta sobre a membrana, delimitando aí a parte do citoplasma das células. Fala sobre os filamentos de proteína, e os microtúbulos que formam o citoesqueleto, mantendo o formato da célula, segurando as organelas, em determinados lugares. Traz para a gente um quadro comparativo, entre célula vegetal, animal e bacteriana, e a presença ou ausência das organelas. Comenta, tem as principais funções de cada uma delas, Aqui tem as principais organelas, e a gente chega aqui na parte de atividades da semana 1. Então, vamos lá. Nas células eucarióticas, o citoplasma representa a região localizada entre a membrana plasmática e o envoltório nuclear. O material que forma essa região é viscoso, rico em água e íons e recebe o nome de. Então, o citoplasma, ele costuma ser chamado de citosol, tá? Porque ele é uma solução, com bastante água e várias coisas, várias substâncias, vários sais minerais dissolvidos nessa água, a presença das organelas, Então, ele costuma ser chamado de citosol, que estava ali para a gente na alternativa B, certo? Na número 2, ele fala, no citoplasma de uma célula eucarionte, é possível observar diversas estruturas com funções variadas que garantem a sobrevivência da célula. Essas estruturas são chamadas genericamente de, a gente fala bastante já, sobre as organelas citoplasmáticas. Então, é como se fossem pequenos órgãos, por isso que é chamado de organela, e como estão dentro do citoplasma das células, são chamadas de organelas citoplasmáticas. Opção que a gente tinha com essa resposta aí era a letra E. Na número 3, na coluna da esquerda encontram-se nomes de organelas celulares e na coluna da direita, importantes processos fisiológicos. Marque a sequência que representa a correlação correta entre as duas colunas. Então, bastava você analisar as organelas colocadas aqui e relacioná-las com os processos fisiológicos do outro lado, Lá naquela tabela que o PET traz, lá em cima, dá para a gente fazer bastante coisa dessa questão número 3. Então, número 1 são os ribossomos. A principal função de ribossomo é fabricação ou síntese de proteína. Então, o 1 vai se relacionar com a letra C, com a função C. Número 2, retículo endoplasmático. Repara que aqui ele não especifica se é o retículo endoplasmático granuloso ou não granuloso, tá? Mas quando você for fazer o restante da questão, você vai perceber que a única alternativa que vai sobrar, a única função que vai sobrar é a letra E, neutralização de substâncias tóxicas. E aí você vai ter que lembrar que essa é uma função do retículo endoplasmático não granuloso, ou liso, ou agranular, Lembrando que em biologia a mesma coisa, às vezes tem vários nomes, tá? Mas então o retículo endoplasmático não granuloso, ele tem essa capacidade, de destruir moléculas ou de neutralizar moléculas que sejam tóxicas. Um exemplo, as células do nosso fígado, do fígado humano. As células do fígado humano têm um retículo endoplasmático não granuloso bem grande lá dentro do citoplasma. Por quê? Quando a gente ingere álcool ou outras drogas,
essa substância acaba parando no fígado, né, quando o sangue passa por ali, e o retículo endoplasmático não granuloso das células hepáticas consegue neutralizar ou destruir essas moléculas que são tóxicas para o nosso corpo. Então, a organela 2 se relaciona com a função E. A número 3, mitocôndria. A mitocôndria está ali nas nossas células para fazer respiração celular. E um dos componentes que vai ser gerado depois da respiração celular, né, depois que acontece todo o processo, todas as reações, é o ATP, né? Uma molécula aí de energia, né, chamada adenosina trifosfato. Aí a gente chama ela pelo apelido de ATP, certo? Então, mitocôndria, a número 3, mitocôndria, se relaciona com a função da letra A, síntese de ATP. A número 4, lisossomos. Os lisossomos são pequenas vesículas, né, como se fossem bolhas dentro do citoplasma, cheias de enzimas digestivas. Então, toda partícula alimentar que consegue entrar dentro do citoplasma celular vai acabar sendo digerido pelos lisossomos. Então, isso chama digestão intracelular, porque é aquela digestão que ocorre dentro da célula, em nível celular. Então, a organela 4, que é o lisossomo, se relaciona com a função D, digestão intracelular. Por último, aqui no número 5, tem o aparelho de Golgi, também chamado, né, de complexo de Golgi, complexo golgiense, aparelho golgiense, tanto faz, é a mesma coisa, né? A função básica dessa organela vai ser lá a última que sobrou, que foi a letra B, formação de grãos de secreção. Então, o aparelho de Golgi, ele recebe, por exemplo, as proteínas produzidas, né, pela célula. Essas proteínas vão entrar no aparelho de Golgi, vão ser embaladas, empacotadas em pequenos grãos, né, como se fossem pequenas bolinhas mesmo, cheias de proteínas, e depois o aparelho de Golgi faz com que essas bolinhas consigam sair de dentro da célula para ir atuar onde essa substância é necessária, tá? Então, a gente fala que o aparelho de Golgi é responsável pela secreção celular, ok? A única alternativa que estava, né? 1C, 2E, 3A, 4D e 5B era a alternativa C, certo? Então, a alternativa C é que traz para a gente a relação correta dessas organelas com as funções celulares. Na número 4, quais as estruturas apresentadas abaixo são comuns no citoplasma de células procariontes e eucariontes? Aí aqui tem que lembrar, a célula procarionte ou procariótica é uma célula mais simples, mais básica, né? O citoplasma dela não vai ter o tanto de coisa, o tanto de organela que a célula eucarionte tem, certo? Então vamos ver aqui as alternativas. Na letra A ele fala mitocôndria e ribossomo. A mitocôndria é uma organela super especial de célula eucariótica, né? Responsável aí pela respiração celular, para gerar ATP, né, que é a energia, então a célula procariótica não tem. Na letra B, núcleo e lisossomos. Nenhuma das duas a célula procariótica tem, porque o núcleo é aquela estrutura, aquela organela que abriga o DNA. E essa é a principal característica de célula procariótica, não apresentar núcleo definido, né? O DNA fica direto no citoplasma. Os lisossomos, responsáveis por digestão celular, também não estão presentes aí na célula procariótica. Na letra C, cloroplasto e complexo de Golgi. O cloroplasto é responsável pela fotossíntese, né, das plantas, das algas, de algumas bactérias. Só que na bactéria não existe cloroplasto, existe uma clorofila especial, são só moléculas, tá? Então, não existe cloroplasto nas bactérias que são fotossintetizantes. Então, cloroplasto é só em célula eucariótica. E complexo de Golgi também, né?
uma organela membranosa responsável por secreção das substâncias que a célula produz e só tem na célula eucariótica. Na letra D, somente o ribossomo, né? Essa é a alternativa correta, né? A letra D, somente ribossomo. Por quê? Na célula procariótica, apesar dela não ter organelas, né, definidas, os ribossomos são presentes em pequena quantidade, né, no citoplasma, porque a célula procariótica tem a necessidade, assim como a eucariótica, de produção de proteína. E essa é a função do ribossomo, sintetizar proteínas. E para eliminar a letra E, plasmídio e ribossomo. O plasmídio, ele é um tipo de DNA específico de célula procariótica. Ela é uma célula super simples, não tem núcleo definido, o DNA fica disperso no citoplasma, tem apenas alguns ribossomos ali distribuídos, né? Mas o plasmídio, ele é um DNA que a célula procariótica possui, que é um DNA, um material genético de formato circular, ele parece um círculo, tá? E ele é importantíssimo, o plasmídio, para uma bactéria, por exemplo, ela consegue obter resistência a medicamentos, resistência a substâncias, graças ao plasmídio. Todo o DNA externo que uma bactéria consegue absorver, ele vai ser incorporado nesse plasmídio, que é um DNA especial. Ele não é o DNA da bactéria em si, o DNA, né, o cromossomo grandão lá da bactéria, não. Mas eles são pequenos DNAs circulares que ajudam na vida das bactérias, por exemplo. Então, na letra E, o plasmídio é só de procariótica, né? E o ribossomo seria das duas. Então, na 4, a resposta final, letra D, somente ribossomo. Na número 5, para finalizar, o retículo endoplasmático geralmente tem suas porções classificadas em granular e agranular. Então, aqui pode ser granuloso e não granuloso, granuloso e liso, né? Tanto faz. A porção do retículo chamada de granular ou rugosa está relacionada com a produção de proteínas e recebe essa denominação em virtude da presença de. Então, aqui, assim, eu costumo dizer para os meus alunos que é mais ou menos a mesma coisa de você lembrar do chocolate granulado grudado no brigadeiro, né? Faz de conta que o brigadeiro ali é o retículo e o chocolate granulado é o que está grudado ali por fora dele, tá? Esse chocolate granulado, entre aspas, tá? São os ribossomos grudados na parede do retículo, tá? Então, sobra para a gente a letra C, ribossomos aderidos. Esses ribossomos ficam aderidos ali no retículo endoplasmático granuloso, bem pertinho do núcleo, porque todo o RNA produzido dentro do núcleo a partir da molécula de DNA, esses RNAs vão sair de dentro do núcleo e entrar diretamente no retículo endoplasmático granuloso e começar a encontra com os ribossomos e começa a produzir proteína. Esses RNAs até podem ir para o citoplasma, encontrar com os outros ribossomos que não estão grudados nas paredes do retículo? Podem também. Mas o primeiro contato da maioria das moléculas de RNA produzidas dentro do núcleo pelo DNA é com os ribossomos do retículo endoplasmático granuloso, quando esse RNA sai de dentro do núcleo e vai fazer proteína com esses ribossomos. Eu estou falando isso agora aqui nessa questão porque a gente vai ver daqui a alguns dias, né, nas próximas semanas, sobre a síntese proteica. Então, a gente já tem que ter uma noção que o DNA está guardado lá no núcleo, ele faz pequenas cópias de alguns pedaços dele, essas cópias são chamadas de RNA, que é um outro ácido nucleico. Esse RNA vai sair de dentro do núcleo, encontrar com os ribossomos para construir, né, produzir proteínas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Usem com sabedoria para corrigir, complementar as respostas de vocês. Vamos torcer para que logo, logo a gente esteja junto novamente
e façam as atividades do PET semanalmente, gente. Não deixa acumular, tá? Vamos fazer aos pouquinhos, vocês estão aí com a média de 5 atividades por semana de biologia, né? Aí quando junta com os outros conteúdos, dá uma quantidade legal de atividade, mas dá para fazer tranquilamente se você fizer aos poucos, ok? Tudo de bom e até mais.